Olá, quero passar aqui rapidinho para deixar um insight que eu tive na meditação que eu fiz agora há pouco. Compartilhei ali no meu grupo, né, rede de apoio, sobre o insight que eu tive. A meditação, como todos sabem, eu sou terapeuta multidimensional e escritora e trago aqui os insights, né, que vêm através desse mergulho de autoconhecimento, mas também usando a ferramenta da terapia multidimensional. E aqui eu quero trazer um adendozinho porque a terapia multidimensional é uma terapia complementar e integrativa, né? Então, a terapia multidimensional acessa os corpos sutis, no qual eu, particularmente, essa terapeuta multidimensional que vos fala, foca muito nos corpos mental inferior, corpo astral, corpo etérico e o nosso corpo físico. Né? Então, eu trago ali com alguns insights, pegando essas questões para trazer uma ligação, uma compreensão desses corpos, e aí você acessa a tua espiritualidade como você já costuma acessar. Isso aqui é muito, eu deixo muito livre e isso muito claro, né? Então veja, a minha história traz o que? Bagagem para uma compreensão de saúde mental e emocional, né? A minha vida prática eu fiquei 25 anos no país de primeiro mundo, voltei praticamente falida e divorciada. Então veja, a minha história é a minha medicina para aqueles que quiserem mergulhar para dentro de si. E eu uso a ferramenta da terapia multidimensional, entre outras formações que eu fiz, mas que dependendo do atendimento eu uso. Né? Então, porções daquele conhecimento. Eu não uso toda a técnica, né? Como eu já disse em algumas vezes, eu sou analista corporal não certificada. Por quê? Porque eu quero usar aquele conteúdo que vai trazer uma resposta para o meu consulente naquilo que eu vejo de energético que há necessidade. Isso é ser terapeuta multidimensional. Então, nessa terapeuta aqui, né? Então veja, a construção de autenticidade que eu trago é na minha maneira de viver, na maneira de atender os meus consulentes, na maneira que eu existo na forma literária que é o aforismo, né? E aí a gente vai se conhecendo e aí de repente possa mudar a minha linha literária de repente, mas isso, é a minha construção. Né? Então é isso que eu também trago aqui como conteúdo para as pessoas que vêm, que forem chamadas para ouvir esses conteúdos que eu estou deixando aqui gratuitamente nas minhas redes. Indo para o insight que eu, né, deixando esse adendo aqui bem grande até, né, indo para o que eu recebi nessa meditação, nós temos ali, estudamos muito, né, através da fraternidade branca, nós acessamos os nossos mestres ascensos que estão nos nossos chakras, amados. Isso aqui todos nós temos. Então, veja, quando a gente vai falar de energia, nós estamos falando de dimensões de nós mesmos, aonde todos nós somos na espiritualidade maior. Mas nos corpos sutis, nós já temos ajuda imensa, só que nós desconhecemos. Então, a falta de conhecimento, ou seja, de autoconhecimento dos corpos sutis, nos rouba muita energia, muita realização na vida. Se eu compreendo que o meu cérebro, ele é uma máquina, mas que ele não funciona nessa massa aqui, ele tem um corpo sutil mental inferior, que é onde eu consigo propositalmente programar o meu mental, onde eu posso acessar o meu corpo, através do corpo físico, sendo de homens ou de mulher, nós podemos acessar o emocional sem medo. Porque o corpo astral é esse corpo que está ali esperando ser visto por nós, em corpos de homens e de mulheres. E isso entra já diretamente no insight que eu tive na meditação. Mestra Rovena é uma das mestras dos chakras. Depois, se você quiser estudar, enfim, eu tenho conteúdos ali. Veja, ela acessa o amor incondicional que está dentro de nós. Quando nós vamos fazer a meditação ali, ela traz ali algumas informações para nós curarmos a nossa criança interna. E nesse insight me veio o quê? Um vislumbre do cosmos negro, porque os cosmos é escuro, e a luz. Veja, então aí veio o insight na minha mente dessa seguinte forma. A energia feminina que está em homens e mulheres, que ela é criativa, que ela é imaginativa, eu estando num corpo de mulher, quando eu acesso toda a minha multidimensionalidade, eu consigo o quê? Trazer vida. E isso, através de uma relação íntima, nós podemos fazer um filho. Quando nós vamos criar um projeto, eu estando num corpo de mulher, eu crio
aquilo, ou seja, eu acesso aquilo que já tem na minha essência. Então, quando eu acesso o que já tem na minha essência, a autenticidade aparece, a autenticidade se mostra, e aí eu manifesto através das minhas atitudes, através da energia masculina. Percebe isso? Então é essa questão. Na questão de filhos, eu vejo que eu acessei muito isso intuitivamente. Veja, eu sou uma mulher divorciada e cuido dos meus filhos sozinha. Então o que eu faço? Eu acesso a minha energia feminina para ter o quê? O cuidado, o carinho, o afeto. Mas eu vou para minha energia masculina também e eu trago disciplina, ordem. Percebe? É esse vislumbre que eu quero trazer aqui para uma saúde mental e emocional do ser. Esse é só um vislumbrinho do que eu vi lá. Então, veja, com a minha energia masculina, por isso que algumas pessoas perguntam para mim, nossa, você se o seu filho quiser ir para o Japão, você vai deixar? As pessoas não conseguem entender a minha energia, porque sim, ele não é meu, a minha filha também não é minha. Entende? Acessar essas dimensões de nós faz nós vivermos de uma forma muito diferente e que às vezes a configuração do inconsciente coletivo maior não consegue compreender. Mas veja o quanto de liberdade nós damos para nós mesmos e para os nossos filhos quando essa mentalidade é acessada? É acessada. Você cria o padrão para mudar essa frequência, mas ela é acessada por você porque ela já está dentro de você, tá bom? Pensa nisso com carinho, aceita aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer, solta para o universo. Eu sou escritora e terapeuta, não sou dona da verdade, mas trago aqui insights para você ampliar a tua visão de mundo, o universo maravilhoso que você é. Um beijo.